Hoje, mais alguma coisa das escrituras estão cumprindo, né? E não adianta alguns falsos profetas, né? Que existem tantas pessoas que vivem profetizando loucuras, mas a única profecia é a Bíblia. E principalmente o Novo Testamento. E se vocês examinarem o que está acontecendo no Brasil e no mundo, vocês vão ver que as escrituras estão cumprindo. Nesse momento nós vemos no capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 4 até o 14, vocês vão ver tudo que Jesus preveu está acontecendo nesses dias. E eu posso destacar algumas coisas aqui. Claro que eu não vou ler todos esses 10 versículos para que o vídeo não fique grande, mas vocês podem ver algo que, assim, perfeito do que Jesus preveu, né? Jesus, os discípulos perguntaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ouvirei falar de guerras e de rumores, não assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Aparecerá falsos profetas e falsos cristos, e haverá guerra em vários lugares, o amor de muitos esfriará. Então tá aí, fome, guerra, nação contra nação, falsos profetas. Mas aí diante de tudo isso, aí alguém pergunta: mas o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Você tem que crer nas escrituras. Você precisa crer que, ainda que as denominações, os líderes chamados os homens, que alguns chamam homens de Deus, ainda que eles são falsos, as escrituras continuam sendo a verdade. A Bíblia continua sendo a verdade. E o único que pode salvar você, pode te dar certeza de uma vida eterna, de uma salvação, é Cristo Jesus. E para que você de fato creia nessas escrituras, que elas são a verdade, você precisa examinar esses capítulos que eu disse em Mateus 24, que aí você vai crer que de fato a Bíblia é verdade. Então tudo o que Jesus preveu está acontecendo e vai acontecer. Mas eu quero dar uma luz para você ter um pouco de discernimento do que irá acontecer. É claro que 100% é só aquilo que Jesus disse, mas eu vejo que alguns impérios estão desfazendo, né? Quanto à Síria, o império durou acho que 50 anos lá e acabou. Esse império desses ditadores estão ruindo, a Rússia está a caminho disso. A Síria já foi, a Rússia está na iminência de ser destruída, né? E agora o Irã. Então, todas essas coisas, isso vai surgir um grande homem que vai mandar o mundo. De onde ele virá, eu não sei. Eu só digo uma coisa para você: para que esse ditador que vai mandar o mundo, vai tentar acabar com as escrituras, vai tentar que com as escrituras, com a igreja de Deus, ninguém acaba. Nem Nabucodonosor, nem outros ditadores que surgiram no mundo, todos foram destruídos. Então, aí como diz as escrituras, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então tudo isso que está acontecendo
é para que um novo líder surja, um grande homem que vai dominar o mundo e vai perseguir a igreja e vai tentar acabar com os santos, como diz as escrituras lá em Apocalipse 13, né? E vai morrer muitos santos. Mas aí que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. E é claro que as escrituras, elas têm que cumprir. Já no finalzinho de Mateus capítulo 24, Jesus falou, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas aí você fala, mas o que eu devo fazer? Crer nas escrituras, crer que Jesus morreu na cruz por você e você será salvo, mas é necessário que você pegue a cruz dele. Você precisa ler João capítulo 3 e ver o que você precisa para que você seja um homem, seja uma mulher salva. Ele disse para Nicodemos, nasça de novo. Simplesmente isso. Creia que Jesus é o Filho de Deus e segue Ele. É tipo um casamento, né? Quando você encontra uma pessoa que você de fato quer viver com ela, você casa e vive para ela, vice-versa. Assim é com Cristo. Então, o reino de Deus não tem segredo. O reino de Deus é você crer nas escrituras, crer no Senhor Jesus e será salvo. Quando o apóstolo Paulo ele foi preso lá em Atos 16, alguém perguntou para ele, o que eu devo fazer? Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então você precisa crer nas escrituras. Simplesmente você vai ver o que está acontecendo, ler Mateus 24 e saber que a Bíblia é verdade, que esses falsos profetas viriam, guerra, rumores, tudo aumentaria para que as escrituras se cumprem, até que o Senhor Jesus volte. Mas antes que Jesus volte, muitas coisas irão acontecer. Então o tempo é hoje, as escrituras vão cumprir. Ainda que você fale, mas eu não creio, não vai fazer diferença nenhuma. Você crendo ou não, as escrituras vai cumprir. É o que eu sempre falo. Para você ir para Nova Jerusalém, a cidade santa, você precisa crer no Senhor Jesus, o Cristo, e seguir Ele. Agora, para você, infelizmente, enfrentar a segunda morte, que é o lago eterno, não precisa você crer. Você crendo ou não, você vai para lá. Isso aí é semelhante a você dizer, eu não vou morrer. Então tá bom, evita não morrer, só assim você prova que você é mais poderoso do que a palavra de Deus. Se você é mais poderoso do que a palavra de Deus, vamos ver, né? No fim, no dia do juízo final, se você é mais forte do que Deus. Não precisa nem chegar ao juízo final, basta você não evitar morrer, aí você vai provar para mim que você não criou nas escrituras, que a palavra de Deus é mentira. Não morre, aí você vai provar para mim.